E aí, galera, sejam bem-vindos. Mais uma semana se iniciando em meio a essa pandemia. E a gente está aqui para falar de esporte, passar muita energia positiva para vocês que estão em casa. E a gente tem notícia dos 4 grandes de São Paulo, um conteúdo muito legal para afastar o tédio da quarentena. E como sempre, você também pode participar aqui com a gente no nosso SBT Zap, 18 991 43 7891. Caio Esteves, muito boa tarde. E aí, Mariel, tudo bem? É o seguinte... Por que você enfatiza Caio Esteves? Porque você gosta, né? Não, porque você é o Caio Esteves. Porque você já esteve lá. Eu estive lá. Pra quem não sabe, Caio Esteves, um dos melhores centroavantes do futebol amador. Brinco bem. Mentira. Mais ou menos. Mas essa piadinha do Caio esteve lá é desde o maternal, bicho. Podia dar uma É que a gente não coloca no skate aqui. Não falo do skate, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Depois daquele vídeo eu aposentei. Tá bom. Vixe! E aí, Cavani vem pro Brasil mesmo? Boa, né? Não dá pra falar nada ainda, depende da vontade dele, mas é um bem legal e pelas declarações aí, a gente vai mostrar do clube que tá interessado. Existe um otimismo bem bacana. Até me surpreendeu, mas eu não acho impossível hoje, Mário. Também acho que não. Não dá pra falar que é impossível. Bom, mas antes da gente falar do Cavani, vamos primeiro falar do Palmeiras. O torcedor palmeirense vai poder rever um ídolo de volta ao time. O Alex, pra mim um dos maiores camisas 10 que a gente teve no Palmeiras. Olha, grande meia, camisa 10 que tem o desejo aí de ser o novo treinador. E ele já falou sobre o assunto em diversas entrevistas. O Alex respondeu um torcedor no Twitter e disse que vai fazer um estágio no Palmeiras com o Luxemburgo. Assim que as atividades voltarem, ele deve fazer parte aí da comissão técnica e aprender sobre a função como técnico que com o técnico Luxemburgo, que é amigo pessoal do Alex. Inclusive, ele já declarou que deseja treinar o Palmeiras no futuro. Caio, legal, Alex, o monstro. O Alex, pra quem acompanha, não só como jogador, pelo amor de Deus, não precisa falar nada, né? Até acho injusto ele nunca ter jogado uma Copa do Mundo, não ter ido pra Copa. Um absurdo o Felipão não ter levado em 2002 o Alex. Em 2002, exatamente, quando ele tava naquele auge, voando. Jogando muito. Sempre foi o cérebro por onde passou no Palmeiras, no Cruzeiro, um espetáculo como jogador. No Curitiba, no final de carreira, ele jogava, você via ele jogar, se dava gosto de assistir os jogos do Curitiba para ver ele jogar. E fora isso, fora tudo relacionado à questão técnica mesmo de atleta, Mário, ele é um cara muito inteligente. Quem vê o Alex, ele comenta na ESPN um programa, principalmente aos fins de semana, né, o Resenha ESPN, você vê ele falando de futebol, ele é um cara que entende, ele é um cara que estuda, ele é um cara que sabe. Então, só realmente eu acho que pro Alex precisa aquela questão burocrática de ter a licença para começar a atuar, para começar a entrar no mercado. Mas eu tenho certeza que o Alex, como treinador, daria certo em qualquer lugar do mundo. Na Turquia, onde ele é ídolo, no Fenerbahçe, ou no Brasil, eu acho que pode ser uma nova esperança aí, de nível técnico de treinador no Brasil. Eu acho que ele vai dar muito certo. E eu torço particularmente para o Alex, que é uma baita pessoa, além do jogador espetacular que foi, um grande cara. Bom, a gente continua falando dos 4 grandes aqui. O torcedor corintiano que estava triste com a saída do Pedrinho vai poder ficar um pouco mais feliz. O atleta deve ficar um pouco mais no timão. Pedrinho foi negociado com o Benfica no início do ano e deveria se apresentar ao clube português em junho. Mas com a incerteza gerada aí pela pandemia, a permanência no Corinthians deve ser prorrogada. Thiago Pinto, diretor do Benfica, admitiu que o jogador pode continuar no Brasil até o final da temporada europeia, que está sem data prevista para acontecer. O jogador brasileiro foi vendido por 20 milhões de euros e o Timão era dono de 70% dos direitos do atleta. Agora que o jogador está vendido e o dinheiro vai chegar, se não chegou já inteiro, vai chegar no momento ou em outro, acho que para o Corinthians é uma notícia boa. Você tem ali um elenco, um jogador que é bom no drible, que chuta bem de fora da área. A gente não sabe nem quando vai voltar os jogos, né, Mário? Nem como vai ser essa relação depois que tudo acontecer e realmente as competições esportivas voltarem a serem disputadas. Mas o Pedrinho no elenco eu acho que agrega. Não acho que o Corinthians fez um mau negócio em vendê-lo.
Acho que pelo valor que foi, o Pedrinho, ele era um cara que eu esperava muito mais particularmente dele. Acho que ele poderia evoluir muito mais para ser um jogador diferente. Talvez essa evolução aconteça na Europa, mas para o Corinthians foi um bom negócio. Se ele vai ficar um tempo ainda até acontecer dele começar a jogar no Benfica, começar a temporada no Benfica, porque também tudo parado, né? A gente não sabe, mas eu acho que é uma boa notícia para o Corinthians poder contar com ele, pelo menos no Brasileirão. Pode ser que tenha até poucas rodadas, né? Até seja um pouco menor do que as outras competições, e a reta final do Paulista também, se ela acontecer, acho que pode ajudar sim o Pedrinho. Eu também acho. É bom também para recuperar a parte física, né? Sem dúvida. Na Europa ele vai ter que trabalhar a parte física demais, né? Ele vai ter que ganhar corpo mais, e acho que ele já ir se preparando para isso. Ele tá até postando vídeo na internet treinando, ele continua mantendo a forma física. Acho que para o Corinthians é uma boa notícia, sim. Ótimo. Bom, nós falamos aqui sobre o término do contrato do uruguaio Edson Cavani no PSG. Diego Lugano foi capitão da seleção e atuou diversas vezes com o compatriota. E numa entrevista para uma rádio argentina, o diretor de São Paulo diz que conversa com Cavani sobre a possibilidade dele atuar no São Paulo. O detalhe é que o Fernando Diniz está se animando com a possibilidade. O treinador deu declarações confiantes na ESPN Brasil. No último final de semana, ele disse o seguinte, abre aspas, não existe utopia do Cavani no São Paulo. Os clubes brasileiros já reuniram condições para trazer grandes jogadores para o futebol brasileiro. Quem um dia imaginaria que o Ronaldo Fenômeno jogaria no Corinthians ou o Daniel Alves no São Paulo? O Daniel tem mercado na Europa até hoje, fecha aspas. Sobre a qualidade, ele emendou, abre aspas, sempre tem espaço para um jogador desse nível, praticamente no auge da carreira e jogando bem constantemente. De qualquer maneira, eu gostaria de ter o Cavani no time, fecha aspas. Qualquer um técnico gostaria de ter o Cavani jogando no seu time. Qualquer técnico, ainda mais no Brasil, para mim ele vai titular. Que é fácil de jogar. Que é um pouco mais fácil. Teoricamente você não tem aquela obrigação de marcar tanto, ainda mais quando você chega com uma bagagem grande, né, Mário? Atacantes que vêm da Europa com nome já chegam com uma postura diferente, com um jeito diferente de ser escalado em times brasileiros. E acho que o Cavani teria essa possibilidade do São Paulo, sim. Eu acho que ele seria titular em qualquer time brasileiro, inclusive no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo ainda mais, porque o São Paulo está com um problema de finalização muito grande, então talvez ele até conseguiria resolver o problema do São Paulo. Ainda é cedo para a gente colocar qualquer situação. A questão principal é a vontade do Cavani. Se ele quer voltar a jogar na América do Sul, se ele quer estar perto da família. E nesse momento, depois dessa situação toda da pandemia, não dá para dizer, eu não sei da vontade dele, mas não dá para dizer que ele diria não. Eu acho que existe a possibilidade sim, e é legal o Fernando Diniz se animar, até para dar um ânimo para a negociação, né? O Lugano é um cara muito importante que está conduzindo isso aí. Eu não diria que é impossível de maneira alguma. Depois do Ronaldo, Fenômeno, depois do Ronaldinho Gaúcho, cara... Ronaldinho no Flamengo. Um pode vir jogar aqui. Sim. Se falar que o Messi pode jogar, tranquilo. Tem que colocar uma condição, um plano. Com certeza o jogador... O Cavani ele tem mercado na Europa, ele poderia jogar. O Atlético de Madrid, por exemplo, queria ele para jogar a Liga dos Campeões. Tem que ter um plano elaborado de carreira. Aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Dá para fazer isso. O Cavani, eu acho que deitaria aqui no futebol brasileiro. Legal. A pergunta que eu faço para você é, o Cristiano Ronaldo, o Messi, jogariam tranquilamente no Brasil? Tranquilamente, na minha visão. Acho que se eu olhar o campeonato espanhol, entre os campeonatos europeus, não estou falando que é igual, mas ele é o mais parecido com o campeonato brasileiro. O Cristiano Ronaldo seria o Cristiano Ronaldo jogando no Brasil jogando uma Libertadores? Eu acho que até mais. É claro que isso é muito difícil. É muito relativo comparar, mas eu acho que eu acho que o nível, eu tava até vendo uma comparação, Mário, que até serve pra gente mostrar isso. Romário e Ronaldo, Fenômeno, quem foi melhor? Pro futebol, Ronaldo Fenômeno jogou 13 temporadas em alto nível na Europa, Romário jogou 2. Eu acho que o futebol europeu é o futebol de alto nível, é o futebol com defesas melhores, é o futebol que marca melhor, que tem plano de jogo melhor, questão tática melhor. Eu acho que se o jogador ele se destaca na Europa, nos outros campeonatos ele não teria problema. Eu acho isso. Legal, vamos pro WhatsApp. Vamos lá, o Ricardo de Presidente Prudente. Rafael caiu da cadeira lá no Twitter. Tá bravo aqui. Tá bravo. Não perca o programa de vocês. Cavani no São Paulo, será verdade? Não dá pra saber, seria uma ótima. Eu acho que existe chance. Vamos lá, o Gabriel de Catanduva. Eu acho que ele vai ser bom como técnico também. Alex e Luxemburgo. Boa, Gabriel. Acho que o Alex vai se dar bem na profissão nova aí. Muito inteligente, Alex.
Tem mais? O Roberto de Adamantina. Boa tarde, Mário e Caio. Vocês acham que se o Corinthians contratasse o Felipão, ele já chegaria pressionado por ter muita identificação com o Palmeiras? Roberto, acho que ele chegaria mais pressionado pela situação do Corinthians do que por referência a Palmeiras. Né? Mas eu acho que não é o perfil que o Corinthians procura hoje. Acho que não. O Corinthians procura um perfil com filosofia de jogo mais ofensiva, filosofias novas, está querendo se reinventar. É por isso que está arriscando colocando um treinador mais novo. Né? Então acho que não tem relação com o que o Corinthians pensa sobre futebol para hoje e para o futuro, contratar o Felipão nesse caso. É isso. Vamos pro intervalo, a gente volta já para o nosso diretor tomar uma água que ele tá nervoso. Ó. Tá bravo. Nossa, a gente volta já. E no CREA São Paulo, o profissional está seguro. Sabe por quê? Através do aplicativo, você pode ter acesso aos principais serviços de maneira online, para trabalhar aí de forma remota. Então, baixe agora o aplicativo do CREA São Paulo, que está disponível no Google Play ou também na Apple Store. Você também pode acessar os canais digitais do CREA, tá? www.creasp.org.br. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. E a gente está de volta ao nosso SBT Esporte e o assunto agora é o Santos Futebol Clube. E a treta ainda continua muito forte entre José Carlos Pérez, que não superou a saída de Sampaoli, porque o presidente do Santos deu uma entrevista para o canal YouTube do jornalista Jorge Nicola. E segundo o presidente do Peixe, Sampaoli ligou para Pituca, como já dizia o tio Zé, Pitucha. Pichula, o Eduardo Sacha e o Marinho. Ele estava tentando convencer os jogadores a deixarem o Santos e se transferirem para o Atlético Mineiro, atual clube de Sampaoli. O presidente ainda afirmou que o Diego Pituca, a insistência foi ainda maior. A relação dos dois não é nada boa, desde que o técnico argentino não renovou com o Santos. Ele está usando das armas que ele pode. É uma questão, mas não é certo. É uma questão difícil, porque é muito ético, questão de ética isso aí, Mário. Eu lembro quando a gente fala dessa questão de assédio, de jogador, de treinador, eu lembro muito do Muricy Ramalho. Porque o Muricy Ramalho, ele sempre falava, eu não converso com nenhum clube enquanto meu contrato não acabar. E ele fez isso durante toda a carreira. Tem treinador que é ético, tem jogador que é ético, tem jogador e tem treinador que é antiético. Eu acho que você procurar um jogador que pertence a outro clube, que tem contrato diretamente, sem falar com a equipe, sem falar com o clube, eu acho antiético. Na minha visão, o Sampaoli, se realmente aconteceu isso, porque é uma acusação do presidente, a gente não sabe se realmente se aconteceu, mas se aconteceu, eu acho que é antiético, eu acho que é muito errado por parte do Sampaoli, não pode acontecer, e os clubes têm que ter uma relação, né, Mário? Não dá para você quebrar isso, você cortar isso indo direto conversar com o jogador. Antiético. Bom, torcedor palmeirense, aquela pergunta, você acredita que o Palmeiras pode ser o time a bater o Flamengo nessa temporada? O Zé Roberto acredita que sim. O ex-jogador deu uma entrevista ao Sport Center da ESPN Brasil e falou sobre o Palmeiras e Luxemburgo. Segundo o Zé, o Vanderlei tem mostrado não só para os palmeirenses, mas para a imprensa e também para quem é amante do futebol moderno, que pode sim fazer mudanças, tanto no início quanto no decorrer de uma partida, e mostrar que quando você tem um elenco farto e essas mudanças são favoráveis, você pode mostrar as possibilidades que existem numa temporada. Então, da forma que o Palmeiras iniciou e jogou até antes da parada, o Zé Roberto acha que as possibilidades são grandes sim. Ele também falou sobre a nova posição de Felipe Melo. Abre aspas, o Felipe Melo, se eu não me engano, já jogou em outras posições. Ele chegou ao Palmeiras para jogar como um primeiro volante, mas na Europa eu já joguei contra ele atuando como segundo volante. Além disso, um meia com mais liberdade e ele também já jogou como meia, com mais liberdade, e é um atleta bem completo que tem um passe muito bom e visão de jogo, fecha aspas. Então tá aí o Zé Roberto otimista com o Palmeiras do Luxemburgo. Eu acho que não é errado por parte do Zé Roberto falar isso. Tem uma questão muito importante, Mário, que vale a gente falar do contrato do Jorge Jesus, que eu acho que esbarra nesse interesse do Palmeiras em superar o Flamengo nas competições em que eles se encontrarem. O Jorge Jesus tem contrato até junho.
30 de junho, se eu não estou enganado. Maio. 30 de maio, né? Começo de junho. A ideia é prolongar e eu acho que vai acontecer esse prolongamento do vínculo entre o Flamengo e ele. Mas pode ser também que não aconteça, porque coincide no final da temporada europeia. Então a gente imagina, isso não vai acontecer mais, a temporada vai acabar mais pra frente, mas se o Jorge Jesus sair do Flamengo, aí eu acho que o Flamengo desce algumas casas na liderança de melhor time do Brasil. E o Palmeiras pode encostar porque o Luxemburgo está num trabalho muito bom, que está evoluindo. Tá meio que dando uma volta por cima, o Lucha, né? Eu acho que tá dando uma volta por cima. O Luxemburgo, ele tem feito sempre a característica dele é colocar jogadores no meio do jogo que fazem diferença. Então, nos últimos jogos, pelo menos do Palmeiras, você via que ele conseguia fazer isso com bastante qualidade. Ele armava o time de um jeito, mas se ele precisa mexer no time no meio do jogo para conseguir vitória, ele consegue fazer isso muito bem. Acho que talvez um dos treinadores que faça melhor isso no Brasil. E eu acho que isso é um ponto muito importante para o Lucha, fora as outras questões. Eu vejo o Palmeiras como adversário no mesmo patamar do Flamengo, na mesma altura, sim. Vamos para o WhatsApp. O Vitor Hugo de Santa Fé do Sul. Existe chance do Neymar voltar a jogar no Brasil? Só mais para frente. Muito difícil. Se ele sair do PSG, e eu acho que pode salário, ser, Barcelona. A idade. É Barcelona para tentar. Para mim, a melhor época do Neymar na carreira foi no Barcelona, 2014, 2013. Pode ser que ele tente isso novamente. Vamos mais? Vamos lá. O Claudinei de Jundiaí. Boa tarde, estou em Jundiaí e assisto vocês pela internet. Manda um alô para minha cidade, um abraço. Boa, grande Claudinei. Abraço aí pro Claudinei de Jundiaí. Tá lá. Um abraço para Jundiaí, show de bola. Acompanhando. Um abraço para você aí, viu? Tem mais aí? A Fernanda Aica, de Presidente Epitácio. Cavani poderia vir mesmo para o São Paulo. Ninguém iria peitar o São Paulo. Como assim? Ninguém ia peitar o São Paulo? Se ele viesse, seria... Eu acho que o São Paulo se tornaria um adversário muito melhor. Já vinha evoluindo muito bem, acho que seria um adversário bem mais temido. E o São Paulo perdeu um pouco disso, né? Nos últimos anos, como não vem conquistando títulos, ele deixou de ser aquele time temido que era na época do Muricy, nos anos 2000. Acho que o São Paulo precisava renovar isso, voltar com isso. Para ver o programa de novo... tela2.com.br. Isso. Boa. Cai pra lá, meu filho, se você quiser acompanhar a gente de novo. Um grande abraço e a gente se fala. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Boa semana.